E aí, pessoal, beleza? Tudo pronto para mais um mergulho profundo aqui na The Deep Dive. Hoje a gente vai direto ao ponto, sem enrolação, porque o assunto é sério. Cuba e essa onda de apagões que não para de acontecer. A gente vê as notícias, mas quer ir além da superfície e entender o que está rolando de verdade. Afinal, quando a luz acaba, não é só a luz que some, né? Tem um monte de consequência, um monte de problema que surge. Pois é, a gente recebeu um monte de coisa, sabe? Relatos, análises, tentando entender essa crise de energia. E tem até a visão do pessoal do canal, Visão Libertária, que coloca a culpa no sistema, né? A gente vai analisar tudo isso com calma, com cuidado, para você que está acompanhando a gente aqui poder entender direitinho o que está acontecendo em Cuba. O que causa esses apagões? Qual a real dimensão disso tudo? Porque a gente só vê a notícia, né? Tem que entender o contexto. Exatamente. A nossa missão aqui é ir além das manchetes. A gente quer entender tudo. Por que esses apagões se repetem tanto? Como isso impacta a vida dos cubanos no dia a dia? E o que as diferentes fontes, os diferentes especialistas estão falando sobre o futuro da ilha nesse cenário? Um cenário complicado, a gente sabe. Mas vamos começar pelo básico, pelo que está acontecendo agora. Qual é a situação atual? A situação está crítica, viu? Os últimos relatos mostram que Cuba está enfrentando o quarto apagão generalizado em menos de 6 meses. E o mais recente, para você ter uma ideia, aconteceu agora na sexta, dia 14 de março. Quer dizer, hospitais, casas, lojas, prédios públicos, tudo ficou sem luz. Caramba, a ilha inteira, né? A ilha inteira. E por bastante tempo, pelo que a gente viu. Muita gente ficou mais de 24 horas no escuro. A gente está falando de um dia inteiro sem luz. Imagina o caos que isso causa. Hospitais tendo que se virar sem energia, tipo da província de Cienfuegos, que a gente viu nos relatos. É um risco enorme para a saúde das pessoas. Sem falar nos problemas mais básicos, né? Comida estragando na geladeira, vacina perdendo a validade, uma bola de neve de problemas, né? A gente nem imagina o perrengue, né? E tem um detalhe que me chamou atenção nos relatos. Parece que tem uma diferença brutal entre a situação da população em geral e a dos hotéis e prédios do governo. É isso mesmo. É isso mesmo. Parece que enquanto a ilha inteira está às escuras, os hotéis, principalmente os que atendem turistas, e os prédios do governo continuam com energia normal. Meio que dois mundos diferentes, né? A gente viu umas imagens do Visão Libertária que mostram bem essa diferença. Cidades completamente escuras e só alguns pontos de luz que seriam esses hotéis. E eles falam que esses hotéis, muitos deles, têm até supermercado próprio, sabe? Supermercado abastecido, com tudo que o cubano comum não encontra por aí. É tipo um privilégio, né? Enquanto uns têm fartura, outros passam necessidade. Essa imagem é muito forte. É uma desigualdade gritante. E aí, a gente já vê que essa crise energética não é de hoje, né? Esses apagões já vêm acontecendo faz tempo. É verdade.Esse é um ponto crucial. Não é um evento isolado, sabe? Desde outubro do ano passado, os apagões são constantes. Teve até um caso em fevereiro que o governo teve que suspender aulas e trabalho por 2 dias, porque a geração de energia caiu mais de 50%. Ou seja, é uma coisa séria e já vem de um tempo. Parece que o problema é bem mais profundo, né? Não é só uma questão de uma usina que deu problema, sei lá, que é algo mais estrutural. Vamos tentar entender as explicações técnicas, né? Por que essa falta de energia constante em Cuba? Bom, um dos pontos principais é que Cuba depende muito das usinas termoelétricas para gerar energia. E essas usinas precisam de combustível, principalmente petróleo. E aí a gente já sabe, né? Cuba não produz petróleo suficiente para abastecer essas usinas. Exatamente. Eles precisam importar petróleo de outros países. E para importar, eles precisam de dólar, de moeda estrangeira. E Cuba está com uma baita falta de dólares. Antigamente, a Venezuela ajudava bastante mandando petróleo para Cuba. Eu lembro disso. Mas essa ajuda diminuiu, né? Diminuiu bastante. E um dos motivos para piorar a situação foram as sanções internacionais, como as do ZEUA, que acabaram afetando até a Chevron, que operava na Venezuela. As coisas foram complicando. Foram! E com isso, a principal fonte de petróleo para Cuba ficou comprometida. Então a gente tem um combo complicado, um país que depende de usinas que precisam de petróleo importado, que está cada vez mais difícil de conseguir esse petróleo por falta de dinheiro e por falta de ajuda externa. É isso aí. Mas as análises que a gente viu vão além da questão técnica, né? Elas apontam para problemas mais sérios e estruturais. Sim, com certeza. Fontes como Visão Libertária, por exemplo, fazem uma crítica bem forte ao sistema cubano, ao sistema comunista, dizendo que essa crise de energia é só a ponta do iceberg, sabe? Um sintoma de problemas muito maiores. Eles falam do problema do cálculo econômico, que é uma teoria bem interessante. Interessante e complexa. Para quem não conhece, explica para a gente o que é essa teoria. É uma teoria desenvolvida por um economista chamado Ludwig von Mises. Basicamente, ele diz que num sistema socialista, onde não existe mercado livre, onde os preços são controlados pelo governo ou simplesmente não existem, fica impossível usar os recursos de forma eficiente.
No sistema de mercado, os preços funcionam como sinais, sabe? Eles mostram o que está faltando, o que tem em excesso. Sem esses sinais, as decisões sobre o que produzir, como distribuir, acabam sendo tomadas por critérios políticos, não por critérios econômicos. Aí, meu amigo, a coisa desanda. Como essa teoria se aplica à crise energética em Cuba? Os críticos dizem que, sem essa pressão do mercado, sem esses sinais de preço, o governo cubano não consegue tomar as decisões certas sobre onde investir, sabe? Investir em novas usinas, em manutenção das usinas antigas, como comprar combustível de forma eficiente. Tudo fica distorcido. Acaba que os recursos acabam indo para os lugares errados. Exatamente. E aí a gente vê essa ineficiência geral no sistema, que se reflete na crise na energia, na falta de combustível e por aí vai. E o Visão Libertário ainda faz um paralelo com a União Soviética, né? Sim, eles falam que a União Soviética, por exemplo, acabou entrando em colapso econômico por volta dos 70 anos de existência. E Cuba já está chegando perto dessa idade, né? A ideia é que essa ineficiência, esses problemas estruturais vão se acumulando, até que o sistema quebra. Tipo uma bomba relógio. É, mais ou menos isso. E aí, eles apontam que o colapso da União Soviética nos anos 90 pode ser um prenúncio do que pode acontecer com Cuba. A gente vê que o problema é bem mais alto do que parece, né? E essa crítica ao sistema também explica essa desigualdade que a gente viu entre os hotéis iluminados e o resto da ilha no escuro. Sim, total. Essa prioridade que o governo dá para os hotéis, para o turismo, é vista como consequência dessa lógica, dessa distorção. Eles precisam de dólar, né? E o turismo é uma das principais fontes de dólar para eles. Então, para manter os turistas felizes, eles garantem que os hotéis continuem funcionando, mesmo que isso signifique deixar hospitais e casas sem luz. É uma lógica meio torta, né? Priorizar o turista em vez da população. Totalmente torta. E o Visão Libertária critica muito isso, né? Fala que os cubanos não podem nem entrar nesses hotéis, nesses supermercados. É como se fossem duas Cubas completamente diferentes. A gente vê que a coisa é complexa. E tem outra questão que me chamou a atenção nas análises. A questão da informação, dos dados divulgados pelo governo cubano. Parece que tem um pé atrás com relação a isso, né? Ah, com certeza. O Visão Libertária, por exemplo, questiona a credibilidade dos índices sociais divulgados pelo governo, principalmente os índices de educação. Eles falam que, sem oposição política forte, sem imprensa livre, o governo tem total liberdade para manipular esses dados, mostrar uma coisa que não é bem assim. Maquiar os números, né? É maquiar, fraudar, como se quiser chamar. E aí fica difícil saber o que é real e o que é propaganda, né? Putz, é complicado. E como fica a questão do embargo americano nessa história toda? A gente sabe que o governo cubano sempre coloca a culpa no embargo pelos problemas do país. Essa é uma questão bem complexa, bem delicada. A gente não pode negar que o embargo americano limita o acesso de Cuba a recursos, a investimentos, mercados internacionais. Isso, com certeza, atrapalha o desenvolvimento da ilha. Sim, é um fator que pesa bastante. Pesa. Mas os críticos dizem que o embargo não explica tudo, sabe? Que a má administração interna, os problemas do sistema econômico, também têm culpa no cartório. Faz sentido. O Visão Libertária, por exemplo, lembra que desde 2000 o embargo não impede a entrada de alimentos e medicamentos em Cuba. Mas, mesmo assim, esses produtos básicos continuam caros e escassos na ilha. Então parece que o problema vai além do embargo. Vai além. Tem muita coisa acontecendo ali dentro que contribui para essa situação. E como Cuba tem conseguido se manter, né, mesmo com todas essas dificuldades, o país ainda funciona. De alguma forma. Qual o papel da ajuda externa nesse cenário? A gente já falou da Venezuela, né? Que ajudava, mas agora está mais fraca. O turismo com certeza ajuda bastante. Mas o que realmente tem segurado as pontas é o dinheiro que os cubanos que moram fora mandam para ele, principalmente os que moram nos Estados Unidos. Os famosos remessas, né? Isso. E essas remessas, segundo as estimativas, sustentam quase 40% da população cubana. É muita gente dependendo desse dinheiro. Caramba, é muita gente. Mas tanto o turismo quanto essas remessas são vistas como soluções temporárias, como um band-aid numa ferida enorme, sabe? Não resolvem o problema de verdade. Entendi. E o Visão Libertária faz umas comparações bem pessimistas, né? Fala de Venezuela, fala do Brasil e também tenta prever o que pode acontecer com Cuba no futuro. Sim, eles falam que a Venezuela é tipo um Brasil piorado e se preocupam com a possibilidade do Brasil seguir o mesmo caminho em relação à democracia. O cenário que eles pintam não é nada animador. Não é. E para Cuba, a previsão é de um colapso do regime, por causa dessa insustentabilidade econômica. Um colapso que pode ser acelerado se a ajuda externa diminuir ainda mais. E qual seria a solução, a alternativa, na visão deles? Eles defendem uma mudança radical, uma mudança para um sistema capitalista, com propriedade privada, com livre mercado. Eles acreditam que essa é a única forma de Cuba sair dessa, de reativar setores importantes como a agricultura e gerar riqueza de verdade. A gente vê que a situação é complexa, né?
Muita coisa em jogo. E a gente tentou aqui trazer as diferentes perspectivas, mostrar os diferentes lados da moeda para que você que está nos acompanhando possa formar a sua própria opinião. Exatamente. A gente mergulhou fundo nessa crise de energia em Cuba, mas a gente viu que o problema vai muito além da falta de luz, né? É uma crise econômica, é uma crise social, é uma crise política. E o mais triste é ver o impacto disso na vida das pessoas. A gente viu relatos de hospitais sem poder atender direito, de famílias que perderam tudo porque a comida estragou. É uma situação muito difícil. A gente fica com essa imagem na cabeça, né? De um lado, os hotéis iluminados, cheios de turistas, do outro, a população cubana, no escuro, enfrentando todo tipo de dificuldade. A gente vê que tem muita coisa para ser resolvida, para ser discutida. E a gente termina esse mergulho profundo com uma pergunta para você que nos acompanhou até aqui. Como outros países, com outros sistemas políticos e econômicos, lidam com crises de energia, com crises de abastecimento? O que a gente pode aprender com a experiência cubana? Fica essa reflexão. Vale a pena pensar sobre isso, né? Entender como diferentes modelos funcionam, quais são suas vantagens, suas desvantagens, porque, no fim das contas, o que a gente quer é um mundo mais justo, mais sustentável para todo mundo. Com certeza. E é isso, pessoal. A gente agradece a companhia de sempre e até a próxima.